Pessoal, vamos agora dando continuidade, né, à resolução dos exemplos. Então vamos ver agora a letra B, C e D. Agora vamos ver a abordagem. Como nós respondemos esses problemas que envolvem arranjo, né, sem usar fórmula, e nesse caso com fórmula, sem fórmula, com fórmula, ou seja, usando a fórmula, não usando a fórmula, ok? Então vamos ver essas abordagens. Vamos entender também, né, porque nesse caso usar o problema de arranjo, por que nós usamos arranjo. Então vamos lá, vamos usar ali, trabalhar usando ali, vamos usar a fórmula sem a fórmula, porém aqui esse letra C e letra D, vamos entender o porquê que usa arranjo e porquê que não usa. Ali já está dizendo, né, que é para calcular a quantidade de arranjos. Então vamos lá, ó, dado o conjunto de vogais A, E e O, determina a quantidade de arranjos. Então já está dizendo que é arranjo que vai desenvolver. Mas e se não falasse que era arranjo, como é que eu iria saber? Aqui nós vamos identificar isto, ok? Então vamos lá, dado o conjunto das vogais A, E O, determine a quantidade de arranjos que podemos formar com 3 elementos de V, ok? Do conjunto V, né? Então vamos lá, sem usar a fórmula, vamos lá, ó, preste atenção. Então, primeira coisa, lembre-se do que foi falado para vocês, né? Primeiro, nesse caso, eu vou me colocar como primeira pessoa, é eu que vou formar, nesse caso, com essas letras, vamos formar nesse caso, elementos com 3, aliás, no caso, arranjo com 3 elementos. É eu que vou fazer, ok? Segundo, vamos dividir o problema em etapas mais simples. Como é que é feito isso? Vamos lá, olha só. São esses elementos que eu vou utilizar para formar, ok? Porém, vou formar elementos, aliás, vou formar arranjos com 3 elementos, com 3. Então no caso eu vou dividir o meu problema em etapas mais simples, dividir. Então eu vou dividir em 3. Então aqui, ó, primeiro vezes segundo vezes terceiro. Então dividir nesse caso em etapas mais simples, porque eu vou formar arranjo com 3 elementos, com 3. Então dividir em 3 aqui. Beleza? Depois que eu fiz isso, vamos lá. Então vamos lá, para a primeira opção, vou ter quantas letras aqui para formar meus elementos? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Vou ter 5, ok? Supondo que eu escolhi o A. Para a segunda opção, nós temos quanto? Ó, 4. Lembre-se que nesse caso de arranjo, nesse caso não pode repetir elementos. Não pode repetir elementos. Aí vamos supor que para esse segundo eu escolhi E. Para a terceira opção sobrou quantos? Ó, 3. Por que eu posso multiplicar? Porque para cada um eu tenho, no caso, para cada um nesse caso desses primeiros itens eu vou ter 5 opções. Então depois assim vai, né? Tira um e vai diretamente. Então, vamos lá. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, né? 20 vezes 3, 60. Então no caso a resposta aqui é 60, ok? Então lembre-se, para cada uma dessas 5 opções, né, de formar o primeiro, para formar o segundo eu vou ter 4. Para cada uma dessas 5 vezes 4 opções, né, de formar, para a terceira eu vou ter quem? 3. E é por isso que eu posso multiplicar, usar o princípio multiplicativo, beleza? Então dessa forma, sem fórmula. Agora vamos com fórmula. Vamos lá. 5 opções, então total de opções é 5. Então n igual a 5. Beleza? Vou formar elementos em quantos dígitos? 3. Então nesse caso o P é igual a 3. Tá certo? Então vamos lá. O arranjo de n tomada P é igual a n fatorial dividido por P fatorial vezes n menos P, perdão, vezes, isso aqui não é arranjo não, tá bom? Depois nós vamos ver essa fórmula, mas não é a fórmula de arranjo não, dividido por n menos P fatorial. Essa outra fórmula depois nós vamos ver, tá? Não é de arranjo não, essa aqui no caso que eu ia escrevendo e essa é de combinação, mas por enquanto
Vamos lá, ele é arranjo. Nós estamos formando arranjos, beleza? Então vamos lá. Então, o arranjo de N tomada P, que N é o total de elementos, 5. Quem é P? Os elementos que vão ser formados. Nesse caso, aliás, arranjo que vai ser formado nesse caso com 3 elementos. Tá? Então lembrando que essa, a letra A que já foi passada e a letra B é só para vocês fixarem a fórmula. Tá certo? Só para vocês entenderem como é que usa a fórmula. Esse aí já vamos aumentando um pouquinho o nível e raciocinando um pouquinho mais, tá? Então, vamos lá. N fatorial, que é N? 5. Ok? Então 5 fatorial dividido. N menos P fatorial, 5 menos 3. 5 menos 3 fatorial. Vamos lá. O arranjo de 5 tomado a 3 é igual, vamos lá. 5 fatorial. Ok? E 5 menos 3 dá 2 fatorial. Aí eu posso já desenvolver aqui, tá? Vou apagar esse 5 de fatorial, sabendo que era 5 fatorial e aqui embaixo é 2. Então eu desenvolvo o 5 até chegar no 2. Ó. Então 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Chegou no 2, parei. Então nesse caso agora, eu posso cortar ó, esse 2 com esse 2. Então nesse caso, ó, o arranjo de 5 tomado a 3 é igual, ó, 5 vezes 4 vezes 3, ó, 5 vezes 4 vezes 3, observaram que nesse caso, essa parte, ó, justamente igual a essa daqui, ó, 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60. Então nesse caso, o arranjo de 5 tomado a 3 é igual a 60. Então vimos aqui o primeiro e o segundo exemplo, esse segundo aqui para fixar a fórmula, beleza? Agora vamos lá. Agora, nesse caso, vamos entender, ó. Se for arranjo, nesse caso a ordem importa. Se a ordem não importar, é combinação. Diferença de arranjo para combinação. Beleza. Vamos analisar esses dois probleminhas. E se for combinação, perdão, se for arranjo, aí você já tem que entender que nesse caso aqui, ó, já não pode repetir elementos. Então tem que continuar dessa forma. Beleza? Então vamos lá. Vamos usar a fórmula e sem usar a fórmula. Vamos entender se nós estamos trabalhando com um problema de arranjo ou não. Vamos ler o problema e fazer as nossas ponderações, ok? Então vamos lá. Um pintor dispõe de 6 cores diferentes de tinta para pintar uma casa. E precisa escolher, nesse caso, uma cor para o interior e outra para o exterior. Então vai ser uma cor para dentro da casa, para o interior, e outra para fora, para o exterior, ok? Sem fazer nenhuma mistura de tintas. Então também não estava fazendo mistura. De quantas maneiras diferentes essa pessoa, né, pode pintar essa casa, no caso, né, usando nesse caso apenas as 6 cores de tinta que possui. Então a pessoa tem 6 cores de tinta para pintar o interior da casa e o exterior, ou seja, a parte de fora da casa. De quantas maneiras distintas pode ser feito isso? Gostaria que vocês observassem, vamos supor que as cores que essa pessoa vai utilizar, suposição, ok? Seja amarela e vermelha. Então, gostaria que vocês entendessem o seguinte. É a mesma... Vamos lá. Será que se eu inverter isso daqui, a ordem vai importar ou não vai importar? Pense direitinho. Se você pintar a parte de fora de amarelo e pintar a parte de dentro da casa de vermelho, é a mesma coisa. Olha só, para repetir novamente. Se eu pintar a parte de fora de amarelo, por exemplo, e a parte de dentro de vermelho, né? É a mesma coisa de eu fazer o contrário. Olha só. É a mesma coisa de eu pintar a parte de fora de amarelo e pintar a parte de fora de vermelho. É a mesma coisa? É evidente que não. Então, se eu pintar a parte de fora de amarelo e a parte de dentro de vermelho, é diferente de eu pintar a parte de fora de vermelho e a parte de dentro de amarelo. É diferente. Se quando eu inverti ficou diferente, então quer dizer que a ordem importa. Se a ordem importa, é um problema de arranjo.
Então, só você é simples. Eu vou pintar a parte de fora de amarelo e a parte de dentro de vermelho. E se eu inverter, fizer o contrário? Pintar a parte de fora, nesse caso, ó, a parte de fora de amarelo, a parte de dentro de vermelho. É a mesma coisa de eu pintar a parte de fora de vermelho e a parte de dentro de amarelo? Não. Fica diferente. Tá? Então é diferente de eu pintar a parte de fora de amarelo e pintar a parte de fora de vermelho. É diferente. Então, nesse caso, se eu inverter, realmente vai alterar o formato da casa. A casa, no momento, a casa está de fora de amarelo e de dentro de vermelho. Em outro momento, né, a parte de fora é que está de vermelho e a parte de dentro é que está amarelo. Então é totalmente diferente. Quando eu alterei isso aqui, ficou diferente, então quer dizer que a ordem importa. E se a ordem importa, é um problema de arranjo. Porque se não importasse, nesse caso, se não importasse, então era um problema de combinação. Mas com a ordem, como eu mudei, quando eu mudo isso, se altera, a ordem importa. E se importa, arranjo simples. Ok? Então, sabendo que é um problema de arranjo simples, pois a ordem importa, pelo que eu já falei, então vamos usar a fórmula de arranjo simples. Ok? Então vamos lá. Sem fórmula. Sem fórmula, vamos usar aquele procedimento que nós vamos usar. Me coloco como primeira pessoa, eu que estou fazendo as escolhas, tá? De printar a parte de fora e de dentro, beleza? Segundo, vamos dividir o problema em etapas mais simples, para ficar mais fácil de calcular. E vamos fazer dessa forma. Então vamos analisar a situação. Ok, pessoal? Então vamos lá. Um pintor, ele vai pintar, tem 6 cores para pintar a parte de fora e a de dentro da casa, por exemplo. Então nesse caso, 6 para ser escolhido quantas? 2, que é a parte de fora e a parte de dentro. Se vai dividir em 2, então aqui, ó, primeiro, parte de dentro da casa, segundo, parte de fora. Então, parte de dentro, parte de fora da casa. Beleza? Princípio multiplicativo. Vamos lá. Vamos supor que no caso eu tenho 6 cores. Vamos lá, só um exemplo, né? Eu tenho a primeira cor, tenho a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta. Tenho 6 cores. Tá certo? Então, eu vou escolher uma dessas 6 cores. Então, para a primeira opção, vamos supor que seja a parte de dentro, um exemplo. Então, nesse caso, vamos supor que a primeira opção, eu vou ter para a primeira opção aqui, ó, eu vou ter quantas cores? Não vou fixar aqui não, porque aí nesse caso já estou fixando que é a parte de dentro de cima, mas pode ser a ponta da parte de dentro como a parte de fora, tanto faz. Então, se eu for pintar a parte de dentro, por exemplo, eu tenho quantas opções? A parte de dentro ou a parte de fora? Eu vou ter quantas opções para aqui primeiro? Eu vou ter nesse caso, observe que eu vou ter 6. Agora vamos supor que eu já escolha uma dessas 6 aqui. Vamos supor que eu escolha a primeira para pintar a parte de fora, por exemplo, ou a parte de dentro. Vamos supor que eu escolha a primeira aqui. Tá? Se eu escolher a primeira opção, nesse caso, para a parte de fora, vai ter quantas opções, sabendo que eu já escolhi a primeira? Nesse caso, vai ter 5. Ok? Então, nesse caso, 6 vezes 5 dá 30. Então, nesse caso, resposta letra, nesse caso, D. Tá certo? Então, vamos lá. Nesse caso aqui, já fizemos isso daí, então eu vou apagar esse probleminha. Essa parte aí. Então, como eu já falei, isso daqui, né, como eu já mencionei, isso aqui é um problema de arranjo, porque a ordem importa. Já expliquei aqui sem forma. Agora vamos com forma? Vamos lá. Nesse caso, o N é o total, nesse caso, de cores, são 6 cores, então N é 6. E para ser escolhido quantas? 2. Então P é 2. P seria as etapas mais simples. Então, nesse caso, a fórmula, o arranjo de N tomado a P, vírgula aqui, é igual a N fatorial dividido por P fatorial, né? Como a fórmula já está aqui, eu vou seguir essa fórmulazinha aqui, tá bom? Não nem precisa eu colocar a fórmula aqui não. Então, vamos lá. O arranjo de N tomado a P, que é 2, olha só.
o arranjo de N, que é 6, ó, tomada P, que é 2, é igual a quem, ó? N fatorial, ou seja, ó, 6 fatorial, dividido por N menos P fatorial, ó, N menos P fatorial, ou seja, 6 menos 2 fatorial. Ok, então vamos lá. O arranjo de 6 tomada 2 é igual, ó, 6 fatorial dividido 6 menos 2, ó, 4 fatorial. Aí eu desenvolvo o 4 até chegar no 6. Então, como eu vou desenvolver já aqui, eu vou aproveitar deixa. Então, nesse caso, eu vou apagar essa parte e desenvolver, ó. Vezes 4, 4 não, vezes 5, né? Em ordem decrescente. Depois, no caso, em ordem decrescente, depois do 6, menos 5. Então, 5 vezes quem? 4. Então, desenvolvo do maior para o menor. Do 5 chego no 4. Quando eu chego no 4, finalizo com quem? Fatorial. Aí eu posso cortar 4 fatorial com 4 fatorial. Então, nesse caso, o arranjo de 6 tomada a 2 vai ser igual, ó, 6 vezes 5. Nesse caso, vai dar 30. Então, 6 vezes 5, 30 foi a mesma coisa que deu aqui, ó. 6 vezes 5, 6 vezes 5 quando usou o processo. Então, nesse caso, vocês, se quiser, não utilize a fórmula, mas se quiser, utilizem a fórmula. Ok? E está explicado por que é um problema de arranjo. Porque a ordem importa, né? Pintar a casa de fora de uma cor e a parte de dentro de outra é diferente de você inverter isso daí. Então a ordem importa. Vamos lá. Letra D. Letra D é o seguinte. Primeiramente vamos ver se é um problema de arranjo. Se não for, aí já é outra coisa. Vamos lá. O quadrangular final de um torneio mundial de basquete é disputado por 4 das seleções. No caso, Brasil, Cuba, Rússia e Estados Unidos, né? O número de maneiras distintas, diferentes, né, que podemos ter os 3 primeiros lugares então vamos lá. Os 3 primeiros lugares. Observe o seguinte: primeiro, segundo, terceiro. Pergunta a vocês. Vamos supor que o Brasil fique em primeiro. E nesse caso, Cuba em segundo e Rússia em terceiro. Aí, agora assim, ó, vamos lá. Brasil em primeiro, Cuba em segundo e Rússia em terceiro. Só para entender se a ordem importa ou não. Eu vou inverter a ordem para ver se fica do mesmo jeito. Se ficar do mesmo jeito, a ordem não importa. Se não ficar, quer dizer que a ordem importa. Então vamos mudar a ordem. Vamos lá. Primeiro, segundo, terceiro. Agora eu coloco Cuba em primeiro, Rússia em segundo e Brasil em terceiro. Então, quando eu mudei a ordem, né? Importou ou não importou a ordem? É a mesma coisa Brasil em primeiro e Brasil em terceiro lugar de um campeonato? Não é a mesma coisa. Aqui o Brasil está em primeiro. Aqui nesse caso, nessa outra ordem aqui, Cuba é que está em primeiro. Ok? Aqui, ó, Rússia está em segundo. Aqui, nessa ordem, Cuba é que está em segundo. Então, quando eu inverti isso daqui, observe que a ordem importou. Porque alterou a forma que estava aqui. Então, quando eu mudo de... Para nesse caso, as posições das equipes nesse caso, ó, primeiro, segundo e terceiro lugar, vai mudar. Quando eu pegar isso aqui e mudar a ordem, vai importar. Então, ó, vai realmente alterar aqui. É diferente eu dizer que o Brasil está em primeiro e dizer que o Brasil está em terceiro. É totalmente diferente. Então, realmente, a ordem importa. Se a ordem importa, isso daqui é um problema de quê? De arranjo. De arranjo simples. Isso aqui é um problema de arranjo e vamos tratar como um problema de arranjo. Então, viram aqui como é que eu fiz para saber se a ordem importa ou não importa? Então é interessante você fazer isso daí. Quando eu mudei as posições, o Brasil está em primeiro, aqui o Brasil está em terceiro. Mas são as mesmas 3 seleções. A ordem importou ou não importou? Importou. Porque quando mudou, alterou. Diferente do Brasil em primeiro e o Brasil em terceiro. Duas coisas diferentes. Se a ordem importou, então nesse caso é um problema de arranjo. Se é arranjo, vamos resolver como arranjo. Então vamos lá. Primeiro, sem usar a fórmula. Nesse caso eu tenho 4 seleções. Ok? E dessas 4 seleções, ó, vai ser quantas para primeiro, segundo, terceiro? 3. Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. 3 primeiro lugar. Beleza. Se é 3, então, primeiro tracinho, vezes segundo tracinho, vezes terceiro tracinho. Então são 3 tracinhos. Vamos lá.
Eu tenho no caso 4 seleções, tá? Eu tenho Brasil, eu tenho Cuba, Rússia e Estados Unidos. Tenho 4 seleções. Então, para o primeiro lugar, se o campeonato está começando agora, qualquer uma dessas 4 seleções não pode estar em primeiro lugar? É evidente que sim. Então, nesse caso, aqui vai ser para primeiro lugar, todas as seleções podem ficar em primeiro lugar. Agora vamos supor que o Brasil fique em primeiro lugar, né? Para o segundo lugar, vai ter quantas opções agora para as outras equipes? 3, né? 3. Agora vamos supor que nesse caso a Rússia fique em segundo lugar. Aqui, ó. Para a terceira posição, vai restar quantas opções para a terceira posição? 2. Ok? Então vamos colocar 2. Então, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Então, nesse caso, respondendo à pergunta, o número de maneiras distintas, diferentes que podemos ter os 3 primeiros lugares é quem? Quantas? 24 maneiras de poder ter esses 3 primeiros lugares. Resposta letra A. Então, nesse caso, 24. Então, veja só, né, como nos entendemos que a ordem importa e como fizemos, nesse caso, o cálculo aqui. Ok? Então, vamos usar só o problemazinho. Vamos usar a fórmula, né? Então, N é igual ao todo, que é 4. E P, nesse caso, então vai ser os 3 primeiros lugares. Então, P é 3. Usando a fórmula, ó, arranjo de N tomada a P. Então, vamos lá, ó. Arranjo de N, que é 4, tomada a P, que é 3, é igual, ó. Em cima fica o N fatorial. E embaixo você já pode colocar a subtração. Porque, tipo assim, ó, você não já sabe que é N menos P, e você não já sabe que é essa parte, ó, menos essa aqui, ó, N menos P, ó, 5 menos 3, 2, você não já sabe disso? Então já joga direto. Vai lá e joga direto na fórmula, ó. N, sabendo que é arranjo, joga direto na fórmula, ó. N, depois, N menos P, ó, 4 menos 3 dá quanto? Dá 1. 4 menos 3 dá 1 fatorial. Tá vendo? É muito mais simples fazer desse jeito que você já faz direto, né? Em cima coloca o N, depois subtrai e coloca embaixo. Faz direto. Muito mais fácil do que precisar fazer isso aqui diretamente. Você já poderia ir direto, ó. 6, depois, C menos 2, 4. Já vai direto. Ok? Então vamos lá. O arranjo de 4 tomada a 3 é igual. 4 eu vou desenvolver até chegar em 1, ó. Então nesse caso, ó, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? E aqui fica 1 fatorial. 1 corta com 1, que nem precisaria fazer isso, porque 1 não é nada, né? Então, arranjo de 4 tomada a 3 vai ser igual, olha só, ó. Então, nesse caso, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2 dá 24. Tá aí a nossa respostinha. Então, sem utilizar a fórmula, realmente encontramos 24. E utilizando a fórmula também encontramos 24. E observe que no final fica 4, 3. Como esse corta com esse, fica 4, 3, 2. Ó. 4, 3, 2 fica a mesma coisa. Então chegamos ao fim desses exemplos aqui que eu passei para vocês. Ok? Sobre a parte de análise combinatória, especificando a parte de arranjo simples. Vimos aqui o primeiro exemplo para fixar a fórmula. Vimos aqui o segundo, o segundo, aqui já é o segundo exemplo, né? Fixando a fórmula, né? Aí vemos aqui o terceiro e o quarto exemplo. Nesse caso aqui, primeiro, identificando do porquê que é um problema de arranjo. Depois, sem precisar usar a fórmula. E depois, utilizando a fórmula, vimos aqui passo a passo, ok? Vamos agora para combinação simples, ok?